Olá, pessoal. Hoje eu quero falar aqui no na nossa conversa de cotidiano, de coisas que a gente vê, né, e analisa e às vezes quer dividir com alguém, né, que cada pessoa tem uma forma de pensar e muitas das vezes a gente expressa o que a gente acha, o que a gente pensa e outras pessoas, né, também têm suas opiniões e a gente acaba chegando a um consenso ou não, não importa. O que é importante é que a gente respeite a opinião do outro, tire conclusões que sim ou que não, mas respeitando, né, de acordo a opinião de cada um. Enfim, eu fico olhando assim, né? Porque estamos vivendo nesse mundo aí de entorpecidos, blá 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 blá. Onde é que a gente vai parar desse jeito de tantas pessoas com, né, com esses excessos de ansiedade aí e etc. Mas o que eu quero falar é o seguinte: é um número enorme de autistas que a gente tem visto, né? Nas escolas, enfim, no dia a dia e em todos os locais que nós vamos, sempre a gente está em contato com autistas. Uns de grau mais leve, outros mais, né, mais graves e por aí vai. Aí a gente fica pensando, nossa, o que se deve a tanto assim de uma hora para outra, parece que descoordena e, né, e aparece assim essas pessoas um pouco atípicas né, do normal e a gente fica olhando assim. Aí eu fico analisando devido a muito, né, o tempo que eu vou vendo esses autistas, sempre com curiosidade e tudo, e fico analisando, gente, o que será isso? Aí eu fico analisando, não é um ou outro perdido assim, não. É de vários, de milhões que vamos vendo e analisando e observando. Eu vejo que não sei se tem relação ou não, mas não deve ser tratado só assim. Eu acho que o autista em si, os pais também têm que ser analisado, fazer um exame né, para ver se tem algum tipo de uso de drogas lícitas ou ilícitas, porque a maioria, todos os autistas que eu conheço, por incrível que pareça, todos os pais são um usuário de algum tipo de entorpecente. Ou é lícito ou ilícito, mas nenhum foge à regra de ser usuário. Aí eu fico pensando, será que esse coisa de autismo não tem relação com o uso de, de ilícitos, ou da forma lícita ou ilícito? Porque a maioria que eu conheço, todos os pais, ingerem álcool, bebem, né? Ingerem álcool consecutivamente todo final de semana. Aí vão para o tal concepção de filhos. E nisso, será que esse álcool no sangue não pode gerar esse distúrbio chamado autismo? Eu fico analisando isso, ou até outras, né, ou até outros usos de entorpecentes que não sejam lícitos, como o álcool. Aí eu fico analisando, será que não tem a ver? Porque todos que eu conheço, não são poucos não, muitos, os pais são usuários de bebem todo final de semana, entendeu? Usam álcool, bebida alcoólica. E muitas das vezes são bebidas, não é uma cervejinha, não é essas bebidas, são álcool, bebida de álcool e etc. Aí eu fico analisando, esse autismo, será que não está ligado a isso aí? Então, tem que ser feito o quê? Não só um estudo, um tratamento do autista, tem que ser feito nos pais também, para saber se eles têm uso de algum tipo né, dos ilícitos aí, ou que sejam lícitos, como álcool ou ilícitos, mas para saber fazer uma associação. Porque até então, muita gente, se você perguntar, usa algum né, ilícito, bebe, vai dizer não. Até mesmo para sair dessa tal, se sentir até, ai, será que eu fui culpada de meu filho nascer assim? Mas a partir do momento que a gente não tem consciência daquilo, a gente não é culpado. A partir do momento que a gente vem a ter consciência, aí a gente pode ser responsabilizado por aquilo. Então, eu acho que no caso do autismo, não teria que fazer só esse diagnóstico, esse acompanhamento da criança, não.
Teria que fazer com os pais também, inclusive de exames, para saber se eles encontra, né, indícios de uso de ilícitos. Porque, encontra, está comprovado que a maioria, que todos, maioria não, que todos, autistas, os pais fazem uso de algum, né, entorpecente, do lícito ou ilícito. Aí vai dizer o quê? Vai conscientizar a sociedade de que, se você ingeriu álcool, está num estado alcoólico, não vá né, se relacionar com intuito de ter filho você estando alcoolizado, ou então você estando usando outro tipo de ilícito, entendeu? Que não seja o álcool, mas que fique uma coisa esclarecida, porque aí as pessoas vão pensar duas vezes em ir beber para depois ir, né, se relacionar com o intuito de ter filho, porque muitas vezes, né, bebe e depois vai se relacionar e concebe um filho com esse distúrbio do autismo, porque todos os autistas que eu conheço, e não são poucos, pode ter certeza, todos que eu conheço, os pais bebem e é beber e ingerir bebida alcoólica mesmo com alto teor de álcool. Então tem que fazer, eu acho que tem que começar a investigar, não só fazer um estudo com as crianças autistas, como também com os pais dessas crianças para saber se são usuários de algumas, né, desses entorpecentes aí ilícitos, como o álcool, ou não lícito, como outras coisas. Porque a maioria, todos que eu conheço são usuários de álcool, entendeu? Então, quer dizer, eu digo no caso a maioria que eu conheço que é álcool, porque pode ter outras coisas também aí, né, que a gente não sabe, não foi feito exame nenhum para afirmar nada. Mas o certo não é só fazer um diagnóstico da criança de autismo, é fazer do pai também para ver que tipo de entorpecente ele estava usando. Se estava usando álcool, se estava usando outras coisas, para estar concebendo tanta criança diferenciada aí, né, no mundo da lua, como os autistas que têm surgido tantos. Eu estou crendo que é pela quantidade de pessoas entorpecidas que essa geração também vive toda entorpecida. Então, a maioria, com certeza é isso aí, é álcool, ingere álcool, concebe filho e os filhos saem nesse excesso de álcool no sangue, acaba gerando esse distúrbio. E tem que ser estudado isso, porque o número de autismo, de autista que eu conheço, os pais são todos usuários de álcool. Então tem que ver se uns podem ser de álcool, outros de outras coisas, né? Não lista como álcool. Mas eu acredito que o autismo tem a ver com a dose de ilícitos de álcool que o pai tem no sangue e por aí vai. Então eu acho que não só necessariamente o análise, o estudo da criança, tinha que ser feito também um exame de sangue no pai para ver. Porque muitos vão dizer, não bebo, não fumo. Claro, é evidente, né? Para não se comprometer com a situação. E até mesmo porque quando a gente não tem consciência e nada está confirmado pela ciência, a gente não pode sair deduzindo e dizendo que a causa é essa. Não é uma causa, mas é uma probabilidade, porque devido ao número que você vai vendo, eu, por exemplo, que eu estou vendo de autismo, e todos que eu conheço, de 100 que eu conheço, todos os pais ingerem bebida alcoólica, eu já comecei a ter um desconfiômetro que o autismo está dentro disso aí. Os pais geralmente ingerem bebida alcoólica, vai se relacionar e concebe esse filho com um pouco, né, de distorção do tanto álcool que tem no sangue ou outros ilícitos, não sei. Eu acho que é um estudo que deve ser feito, porque sendo não é científico, mas é uma coisa assim que liga uma coisa ou outra, porque as pessoas que não andam assim alcoolizado para se relacionar e conceber filho, eu não vejo nascer criança com esses, né, esse distúrbio aí de personalidade, mas geralmente as pessoas que ingerem álcool em grande quantidade e outros ilícitos, eu vejo praticamente
100% das crianças nesse foco aí. Então, eu acho que não só as crianças, como os pais também têm que começar a fazer esse diagnóstico aí, esse exame de sangue, para saber se tem esse autismo, tem relação com o uso de ilícitos, para poder ter uma comprovação científica e ser, né, passar, se vai se relacionar com intenção de ter filho, não ingira quantidade, excessos de álcool e outros ilícitos aí, né? Então, eu acho que isso aí deve ser investigado não só as crianças, como os pais também, para saber se há excesso de álcool no sangue e outros, para poder fazer um levantamento e poder informar cientificamente esses pais para poder ter a noção na hora de se quer conceber filho, ter, né, um suspenso desses entorpecentes lícitos ou não lícitos, porque como a humanidade hoje, essa geração anda tão entorpecido para aguentar a própria realidade deles aí, então esse autismo eu acredito que tenha muito a ver com esse ingerir altas quantidades de álcool e outras coisas. Então isso aí tem que ser. Tem autista? Tem, embora aqui investigar o pai, fazer exame de sangue, blá, 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 para ver. Eu acredito que não encontre nenhum autista que o pai não seja usuário de algum entorpecente, de álcool. Eu acho, não tem. Todos são, de alguma forma, usuário de algum entorpecente, ou lícito ou não lícito. Na maioria das vezes é álcool, é bebida alcoólica em excesso e acaba, devido ao grande excesso de álcool no sangue, acaba gerando esses tipos né? De pessoas diferenciadas aí como autista. Então tem que ser, eu acho que tem que ser investigado esse assunto aí com os pais, porque se até mesmo se ficar provado, tem como passar, né, para a informação e as pessoas já saberem que a partir daquele momento que ele tem conhecimento e se vier a cometer se entorpecer de álcool e conceber filho, ele tem responsabilidade sobre aquilo, né, de se gerar um autista, ele tem a responsabilidade sobre aquilo. Então, acho que deve ser investigado essa coisa de autista e o pai, se faz uso, os pais, se fazem uso de ilícitos, lícitos ou ilícitos, entendeu? Que eu acho que tem muito assim, ó, muito a ver, porque todos que eu conheço, sem exceção, os pais fazem uso de álcool, bebida alcoólica. Então, eu acho que deveria fazer para depois, não, 100% dos pais que têm filho autista são usuários de álcool, disso, daquele conselho, na hora de conceber os filhos, estavam ingerindo em alto teor de álcool ou de outro entorpecente, para ficar uma coisa comprovada para as pessoas saberem, né? Mais ou menos o que é que está causando esse descontrole aí de autismo e não se tem assim uma razão esclarecida do que causa isso aí. Tem-se mais ou menos hipóteses que acha, e eu acho, e não é científica, é uma hipótese que eu acho aí dessa causa de autismo, é o ingerir de bebida alcoólica em excesso, e as pessoas vão conceber filho e esse excesso de álcool no sangue acaba gerando um distúrbio e por aí vai. Enfim, que são coisas que precisam ser estudadas, por isso a necessidade de fazer um estudo dos pais, porque simplesmente fazendo uma entrevista perguntando, ninguém vai querer falar de sua vida pessoal, se bebe, não bebe, se usa, se não usa, que ninguém, né? Não tem obrigação nenhuma de falar de sua vida pessoal. Mas fazer um exame com esses pais para ver se encontra alguma substância que possa ter relação com esse autismo. Aí, 100% dos pais, todos que foram, têm filhos autistas, têm história com bebida alcoólica, isso e aquilo, ingerir bebida alcoólica em excesso, isso e aquilo, para poder fazer, né, poder esclarecer e as pessoas saberem que se está em bebida alcoólica em excesso, não vá se relacionar com a intenção de ter filho e outras coisas aí, né, ilícitas para também na mesma situação. Enfim, eu acho que é necessário
fazer uns exames do pai para ver se tem excesso de álcool no sangue, por aí vai, e outros, né? Porque todos autistas que eu conheço, eu já percebi isso aí, do pai ser usuário de álcool. Então tem que, eu acho que deve existir esse estudo aí de examinar os pais para poder chegar até uma conclusão se tem a ver, se não tem. E tudo na realidade vai se chegando a um consenso e se melhorando com o conhecimento da causa, né? Então é isso, gente. Forte abraço, até o próximo encontro.